Fala pessoal, nessa questão 78 da Santa Casa, ele fala que no triângulo PQR, eu escolhi o ponto S no lado PR de modo que os ângulos P e Q, marcados em vermelho, né, em amarelo, sei lá, tenham a mesma medida. Legal. Ele não deu nome para esses ângulos, mas eu vou chamar esses ângulos de alfa. Aí ele fala que PR mede 12 e que PS sobre SR é igual a 5 quartos. Então vamos por partes aqui. Eu sei que esse segmentão mede 12. Quando ele fala que a razão entre os segmentos PS e SR é igual a 5 quartos, por favor não entenda que um deles mede 5 e o outro mede 4. Não necessariamente isso é verdade, né? Até porque essa soma não é 12, né? O que a gente vai entender é que esse PS e esse SR têm valores que, quando eu monto a razão e eu simplifico a fração, eu chego no valor de 5 quartos. Como é que eu represento cada um deles, então? Eu posso representar esse cara como sendo 5K e o outro cara como sendo 4K. Porque aí sim, né, quando eu pego o PS e eu divido pelo SR, eu chego, cancelo o K e chego em 5 quartos, que foi o valor, né, proposto pelo enunciado. Legal. Mas, se eu tenho esses dois pedaços e eu sei quanto que dá a soma, eu consigo descobrir quem que é o K. Então, olhando para o segmento PR e sabendo que 5K mais 4K dão um segmento inteiro, que mede 12, aí eu vou escrever que 9K é 12, o que significa que o K é 12 nonos, né? Fração essa que pode ser simplificada. Eu posso dividir por 3 em cima e embaixo para chegar em 4 terços. Bom, legal, descobri quem que é o K, mas eu não estou interessado diretamente no valor de K, concorda? Eu quero saber quanto medem os segmentos. E aí eu tenho um segmento que é o PS, que é formado por 5Ks. 5 vezes o valor do K dá 20 terços, que é o valor desse trechinho aqui, ó. 20 terços. E aí, 4 vezes o valor desse casinho, né, que é o valor do segmento SR, 4K, vai ficar 16 terços. Isso aqui mede 16 terços. Beleza. E, bom, ele quer saber quanto mede o segmento QR, eu vou chamar esse segmento de X. Se você prestar atenção nesses dois triângulos, né, o triângulo pequenininho que contém o ângulo alfa e o triângulo grandão, a gente vai perceber que esses triângulos são semelhantes. Por quê? Já tem o ângulo alfa em comum, o que foi garantido pelo enunciado, certo? E esses triângulos têm, na verdade, um outro ângulo em comum, porque os dois compartilham esse ângulo de vértice R. Se eu chamar esse ângulo de beta, esse ângulo faz parte dos dois triângulos. E sempre que dois triângulos têm um par de ângulos em comum, esses triângulos são semelhantes. Então a gente vai resolver esse exercício usando semelhança de triângulos. Vou escrever então que o triângulo é PRQ, que é o triângulo grande, é semelhante, o símbolo de semelhança é um tio, ao triângulo QRS. Para montar as razões de semelhança, né, a ideia é que você use os ângulos como referência. E eu, particularmente, gosto de separar os triângulos para ficar mais fácil de enxergar. Então, os triângulos que me interessam são o triângulo grandão, que é esse triângulo aqui, ó, P, R, Q. O que eu sei sobre esse triângulo? Eu sei que esse lado mede 12 e eu sei que esse lado mede x. Eu também sei que esse ângulo é beta e que esse ângulo aqui de baixo é o ângulo que eu chamei de alfa. Para ficar mais fácil de enxergar, eu quero desenhar o triângulo QRS exatamente na mesma posição que esse, porque aí fica fácil de você visualizar qual lado você precisa dividir por qual. Como é que eu vou desenhar, como é que eu vou virar esse triângulo para ele ficar na mesma posição que a do triângulo PRQ? Bom, eu vou só desenhar ele, né, o esqueleto do triângulo, do mesmo jeito que eu desenhei o esqueleto do triângulo PRQ. Né? Então, o jeitão do triângulo eu vou fazer do mesmo jeito. E eu quero que o ângulo alfa fique nessa posição, que bate com a posição com que eu desenhei o primeiro triângulo, e eu quero que o ângulo beta fique aqui.
E agora eu vou lá na minha figura original, certo? E eu vou procurar quem que são os vértices que correspondem a cada uma das posições que eu desenhei. Então, se aqui eu quero que fique o vértice do ângulo alfa, no triângulo PQ, no triângulo QRS, que é esse triângulo pequenininho, o vértice do ângulo alfa é o Q. Então, aqui tem que ficar o ponto Q. Aqui eu quero que fique o vértice do ângulo beta, e do triângulo pequeno, o vértice do ângulo beta é o R. Aqui eu quero que fique o vértice do ângulo que eu não marquei, e o vértice do ângulo que eu não marquei é o S. Então, só, né, de saber como eu quero que fique o triângulo, eu volto na figura, procuro qual vértice fica em qual ângulo e eu sei como preencher o desenho. Quais são as informações de medidas que eu tenho desse triângulo? Bom, eu sei a medida do segmento QR, que mede x, e eu sei a medida do segmento RS, que é o 16 terços, que a gente calculou ali em cima. Ah, legal. Se os triângulos estão na mesma posição, fica fácil de eu enxergar qual lado eu preciso dividir por qual na montagem, certo? Da minha semelhança. Então, eu vou pegar o lado esquerdo do triângulo grande, dividir pelo lado esquerdo do triângulo pequeno. Eu vou pegar o lado direito do triângulo grande e dividir pelo lado direito do triângulo pequeno. Quando você multiplica isso em cruz, vai ficar x², que é igual a 12 vezes 16 terços. Pô, bacana, né? Dá para simplificar esse 3 com aquele 12. 4 vezes 16 dá 64. E bom, se x² dá 64, é porque o x mede 8 centímetros. Precisamente a resposta que você vai encontrar no item E. Espero que você tenha gostado da resolução. Até mais.